e irmãs, sempre com a presença ilustre, que nós estamos sentindo até falta, né? Das perguntas da nossa irmã. Estão lembrados? Que ela fazia muitas perguntas, mas aí eu trouxe um assunto aqui também, que é bem interessante. Não só para o meio feminino, mas o hominal em geral. O aborto. Porque esse tema, eu não serei longo e nem irei me aprofundar. Eu irei falar um contexto em que o popular possa entender. Não que ninguém aqui é intelectual, mas é um assunto bem agradável, não é um assunto triste, mas é um assunto sério. Queridos irmãos e irmãs, o aborto é uma situação desconfortável de qualquer ponto de vista. Não só entre a lei do homem, mas principalmente a lei de Deus. Porque é um crime hediondo. É um crime hediondo. A lei do homem sabe disso. Então, imagina a lei de Deus. Mas, independente dessa atitude, desse crime, é bom, queridos irmãos e irmãs, entendamos o seguinte. Primeiramente, um pouquinho de biologia. Alguns irmãos e irmãs pensam ainda que a concepção acontece quando a cabeça entra uma parte do espermatozoide no óvulo e a cauda fica fora. Aí ali entra um par de cromossomo, uma célula N, com a célula N do óvulo, célula 2N, e ali vai começar a multiplicação. Assim, a priori seria essa a ideia ou conhecimento que nós temos sobre a concepção. Só que, espiritualmente falando, no momento em que o espermatozoide, mesmo com a cauda que o impulsiona até o óvulo, no momento que ele toca no óvulo, já começa a formar-se aquela parede que vai proteger o óvulo e não permitirá mais nenhum outro espermatozoide entrar. Então, quando ele toca, ali já tem vida, para quem não sabe. Então, para quem não tem esse conhecimento espiritual, o espírito liga-se ao óvulo, espermatozoide, no momento que há o toque, não só quando ele entra no óvulo. Então, é bom nós termos esse conhecimento. Isso aí, a própria ciência já está estudando que no momento que o espermatozoide toca no óvulo, ele já vai criando aquela capinha em torno dele. Então, queridos amados irmãos e irmãs, neste momento, aquele espírito que irá reencarnar naquele corpinho já está ligado a ele. Então, a partir dali já tem vida. Então, uma vez que a nossa querida irmã ou uma das nossas queridas irmãs ou o casal tiver a ideia de não querer levar adiante a gravidez, a partir dali já tem vida. Então é importante que nós façamos esse apelo, possamos levar essa informação a todas as mulheres e homens que, por favor, por caridade, não cometam esse crime. Porque nós não sabemos o quanto nós estamos deixando de fazer com que aquele espírito progrida. Aquele espírito precisa de uma lei, enfrentar a sua lei do progresso. Ah, Marco, mas existe o estupro. Queridos, amados irmãos e irmãs, tudo sem exceção que existe na Terra, dentro da lei do homem, dentro do que nós entendamos ou entendemos, está sob a lei de Deus. Tudo é permitido. Nós devemos saber o porquê daquele crime. Então, o estupro, ao olho do homem, pode ser até um crime hediondo, mas está dentro das leis de Deus. Há uma necessidade daquele espírito vir. Então, o espírito não tem culpa do delito, porque o delito é um problema entre o homem e a mulher. Um tem débito com o outro. É bom que entendamos assim, para que não venhamos nos ferir.
Ah, mas foi um crime, mas aí não compete a nós julgarmos. Compete à lei. Primeiramente a lei do homem e depois, logicamente, a lei de Deus. A lei do homem dentro do planeta Terra, mas a lei de Deus está sempre regindo de forma sensata, inteligente, prudente e responsável. E pior ainda, queridos irmãos e irmãs, quando o irmão já está em formação no útero, vocês nem imaginam o processo que acontece paralelo no momento que aquele serzinho está sendo abortado. Vocês nem imaginam o sofrimento. O espírito grita, clamando para que ele não seja morto. Nós deveríamos ver isso. Nós deveríamos presenciar essa imagem para que nós realmente pensássemos 10, 20, 15, 100, 1000 vezes para tomar uma atitude como essa. Ah, Marco, mas existe o aborto natural? Existe. O espírito perante a lei de Deus, ele pode até desistir da gravidez, pode. Ele pode se desligar daquele corpo. Por isso que muitas vezes a criança, ela encarna, quando ela vai ser tirada da barriga, do ventre da mãe, ela já desencarnou, porque ali já não tem mais vida espiritual, não tem mais o ser. E o outro caso de aborto natural é a matéria, a máquina humana, a máquina do corpo sucumbir. Um órgão daquele não suportou, faz parte, não foi nada, não teve nenhum espírito ali ligado àquele corpo, mas a maquininha, ou o coração, ou o rim, ou qualquer que seja o órgão, não suportou a energia do planeta, não suportou o ambiente materno e a própria matéria veio a falecer, desencarnar, parar os órgãos. Então, estes são os dois casos de aborto natural, quando o espírito desiste ou quando a própria máquina para. Fora isso, queridos irmãos e irmãs, é um crime abortar. Nós não temos legitimidade, nós não temos inteligência, nós não temos evolução, condição para tomarmos tal atitude, porque nós estamos ferindo a lei de Deus, estamos tirando a oportunidade daquele espírito crescer. Salvo, através dos espíritos superiores, salvo o caso em que um dos dois pode ser acometido de um desencarne. Então, prefere-se que a mãe continue encarnada ao espírito que vai nascer, porque ele terá outras oportunidades de reencarnar. Já a mãe já está concluindo a sua. Então não seria viável dizer assim, vamos tirar a vida da mãe, vamos deixar a criança crescer. Não, a mãe já está no decorrer da sua encarnação, a criança ainda está por nascer. Então pode escolher-se a mãe e pode deixar aquele espírito, pode escolher a mãe ficar viva e aquele espírito não vir, porque ele terá outra. Então nesse ponto Deus entende a consciência do homem. Embora aí depende muito de uma sensatez, de uma prudência, se a mãe escolher, não, eu prefiro que meu filho viva. Aí é uma conversa que ela terá com Deus. Ela escolher que o filho venha e ela não. Então, o aborto, queridos irmãos, é um assunto também grandioso, mas esses são pontos que a gente não pode deixar de mostrar para que as mulheres e os homens, né, que participem, que são cúmplices, entendam que é um processo muito sério e que não venhamos nunca a tomar essa decisão e pudermos ajudar irmãs que estão grávidas, estão passando por provações, estão com medo, estão desequilibradas, mas mostrar para elas que aquele ser ali é um filho de Deus também. Muita paz a todos.